Ok. Aliás, Mas então, ali eu tava lendo. antes de você fazer o comentário da matéria do El País, que você me mandou, né? Aham, A sua colega virá hoje? aham, ela tá entrando na sala. Beleza. Mas então, aquela matéria do El País eu vou ler, mas o que, que você já tem de spoiler para me falar, que você já leu? Não, eu achei, tipo, é terrível a matéria, você se choca. Que é bem o desgaste desse governo que a gente tem. Mas eu achei, tipo, o final ali ele vai dizer termos como gênero e identidade já são questionados por esse governo que estão afetando a diplomacia. Hum. E ele mostra que o Brasil está se isolando na própria América Latina. Está se isolando na América Latina, no Mercosul, no caso aqui, né? Analisando que a Argentina hoje está com um governo progressista, né? Se isolando no cenário internacional como um todo, a União Europeia. Por incrível que pareça, Carlos, até os Estados Unidos, o Trump é tão escroto quanto, mas sabia que nem o Trump leva a sério o governo brasileiro? Mais ou menos isso. É É uma tipo, o coisa orientador não leva a sério orientando. verdade. Então eu quero dar as boas-vindas aqui a Zilá. Zilá, boa noite. Eu quero ouvir tua voz. Como você está, Zilá? Está me ouvindo? Boa noite. Tô quietinha aqui, tô com frio. Ah, tá frio aí Como em Ponta Grossa, eu, Zilá? Nossa, rapaz, agora começa a esfriar bastante. De dia sai o sol, é bem gostoso. Hoje a gente chegou perto dos 19 graus, estava ótimo. Mas agora já começa a esfriar, sabe? Começa a gelar tudo. E eu tô muito resfriada. É o meu resfriado sazonal de todo começo de inverno. Eu também estou um pouquinho, mas nada demais. Aqui em Curitiba está bem gelado também. Mas no interior é mais frio ainda, né, Zi? E eu tô com a corda curta aqui, porque eu tô com o celular conectado na parede, que tá com pouca bateria, e eu tava com medo que terminasse a bateria do meu com a corda curta aqui. Tá certo, Zilá. Seja bem-vinda. Eu dar boas-vindas à Letícia Obrigada. também. A Letícia é uma nova integrante do grupo. Letícia, boa Oi, noite. Se você quiser gente. abrir teu áudio, Boa noite. tudo Vou ligar bom? aqui minha câmera também. Tudo bom? Sim. Seja bem-vindo ao nosso grupo de estudos. Ah, obrigada. Espero que seja bastante útil para você. E assim, quando eu abrir para perguntas, você pode participar, tá? Porque o pessoal aqui não tem cerimônia, aqui todo mundo pergunta, aqui todo mundo participa. Vou. Beleza. Álvaro, boa noite. Boa Bem-vindo. noite, tudo bem? Hoje essa sala tá cheia, né? Do jeito que eu gosto. Ai, que bom, que bom. Então tá certo, pessoal. Ah, então agora que Fez falta, todo... hein, Álvaro? Oi? Você fez falta no último. Ah, eu não pude, porque assim, eu tive um compromisso que eu tive que ir, daí eu não pude participar, mas sempre que eu puder, eu vou estar aqui. Obrigado Olha, pelo convite, Deus, e obrigado, Carlos, pela consideração também. Oi, Zilá, oi, Letícia, Oi, tudo bem? tudo jóia? Beleza, todos conectados, todos online. Pessoal, então a nossa proposta hoje, eu sei que eu não consegui mandar o texto para todos, eu acho que eu mandei para Zilá. Eu não mandei para você, né, Álvaro? Mas eu acho que Não, você não. conhece essa antropóloga que a gente vai trabalhar hoje, né? A Margaret Mead, né? Eu acho que você já deve ter lido alguma coisa, né? Você já foi professor de antropologia, né? Então Já, eu acho que a Mead não é nenhuma novidade para você, então, né? Eu mandei o texto para Zilá, mas enfim, pessoal, não se preocupem em relação ao texto, porque eu vou disponibilizar o livro, né? A gente vai trabalhar o livro Sexo e Temperamento, né? Que é um clássico da Margaret Mead, que ela lançou lá nos anos 30, se eu não me engano, o livro é de 1935. Eu vou disponibilizar o PDF para vocês lerem, né? Mas dentro do tempo de vocês. Esse livro, Sexo e já. Temperamento, ele é um livro bastante tranquilo, ele não é um livro fácil, né? A Margaret Mead, como antropóloga, ela poderia ter uma linguagem mais rebuscada, um pouco mais difícil, né? Mas ela, dentre os antropólogos clássicos, ela tem uma linguagem muito, muito acessível, muito didática até, diga-se de passagem. Então não é muito difícil de entender o texto.
E ela faz um trabalho muito interessante com os nativos, né, com as populações nativas de algumas ilhas lá da Oceania, né, principalmente a região lá da Papua Nova Guiné. É muito interessante que fique claro que a Oceania, as ilhas do Pacífico, né, até meados aí do século XX, eram parte do Império Britânico, e também algumas daquelas ilhas, como o Havaí, né, eram a parte do Império Estadunidense. Nos Estados Unidos teve colônias também, né? A gente fala sempre do imperialismo francês, britânico, já das potências europeias, mas a gente não pode esquecer que os Estados Unidos também foi colonialista, né, e teve ali vários territórios ultramarinos. E a proposta da Margaret Mead é justamente buscar estudar culturas muito distantes das nossas referências ocidentais. Né? Quanto mais distantes das nossas referências ocidentais, mais interessante para entender como outros povos, né, como outros grupos sociais se organizam, né, de várias formas, politicamente, economicamente, dentro dos laços de parentesco, e também em relação à própria sexualidade. Né? Mas antes de falar do trabalho dela, antes de falar do texto em si, eu pedi, num primeiro momento, para o Carlos, né, mas agora até recomendo para vocês, para a gente ler a introdução e o primeiro capítulo, né, que é bem curtinho. Né, daí depois, nos próximos encontros, a gente vai trabalhando o restante. Mas antes de falar do texto em si, né, eu quero apresentar, para quem ainda não sei se você, né, Letícia, você, Carlos, né, que estão ainda na... Você está no terceirão já, Letícia? Tá no ensino médio ainda? Eu tô no segundo aí. Ah, vocês têm sociologia, então. Isso. Vocês já trabalharam antropologia ou não? Ou ainda não? Mas então é interessante eu começar desde o início mesmo. Né? Então, dentro das ciências sociais, né, além da sociologia... Pelo que eu saiba... Ainda não. Mas provavelmente trabalha até o ano que vem, né? Porque tem o vestibular que acaba Saiba não. A gente também, né? Eu não sei muito bem tipo, os conceitos de antropologia e tudo mais, mas a gente estuda algumas coisas. A gente acaba estudando, né? Não só para o vestibular, mas que faz parte também, né? Das ciências sociais. Né? As ciências sociais ela é dividida na sociologia, na antropologia e na ciência política. E a antropologia ela vai estudar a cultura, né? Tudo que o ser humano produz, né? A lente pela qual o indivíduo, os seres humanos, os grupos sociais enxergam e interpretam a realidade é a cultura. Então essa vai ser o papel aí da antropologia, né? Então por isso que eu quero apresentar um pouquinho para vocês antes da gente entrar no texto. Vou compartilhar aqui uma tela. Peraí, eu vou ter que sair da reunião porque tá travando muito. Aí eu vou entrar de novo para ver se melhora. Tá certo, beleza. Oi, gente, eu fui pegar uma bolsa com água quente para ficar no meu pé que tá congelando. Se eu perdi alguma coisa, desculpa, tá? Fica tranquilo. Então, essa é a Margaret Mead. Né? A Margaret Mead ela nasceu em 1901 e morreu em 1978. Ela teve uma vida muito não só extensa aí, no sentido de tempo, né? Mas de muita produção. Ela tem muitos artigos publicados, ela tem vários livros aí. Muitas coisas não são traduzidas para o português, para a nossa língua, mas aí a gente tem esse livro que a gente vai trabalhar agora, Sexo e Temperamento, e alguns artigos também, como Adolescência em Samoa, né, que é um outro texto que ela faz lá com as culturas do Oceano Pacífico. Gente, o que é interessante entender nesse primeiro momento é que a Margaret Mead, né, a Ruth Benedict, que é uma colega dela lá da Universidade de Colômbia, né, que esses antropólogos estadunidenses, em específico, do início do século XX, eles vão quebrar com uma longa tradição dentro da antropologia. Né? Qual é essa longa tradição? Né? A gente tem que entender que a antropologia ela é uma área de conhecimento, é uma ciência social que surge lá no início do século XIX. No mesmo momento que a sociologia se torna um saber, a antropologia também. Né? Aliás, vários outros saberes se consolidam lá naquele contexto.
E a antropologia ela não foge ao contexto histórico, né? Então, quando ela surge como um conhecimento nas universidades europeias, no primeiro momento, depois americanas, né, a maior parte dos pensadores, né, dos cientistas sociais, da intelectualidade daquela época, estava muito ligada ao cientificismo, né, ao cientificismo, ao evolucionismo, né, ao darwinismo, porque o século XIX ele é conhecido historiograficamente como o século da ciência, né? Então nós vamos ter várias narrativas históricas naquele contexto, né, que colocavam o progresso, o desenvolvimento humano, a evolução humana, né, a história linear, né, como se a história fosse uma linha reta de começo, meio e fim, né, como uma prática comum em todas as áreas de saber. E isso não foi diferente aí na cultura, né, não foi diferente na antropologia. E esse evolucionismo, né, ele partia de um forte etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Aquele sentimento, né, que na verdade é um conceito, né, mas vamos pensar ainda na prática, que sempre constrói uma perspectiva do eu superior versus o outro inferior, né? Então sempre a nossa referência ela tendia, pelo menos naquele contexto, a ser superior, né, às outras referências culturais. Logo, a cultura ocidental, ali naquele contexto do século XIX, ela vai ser colocada num patamar, né, de civilização, de superioridade, né? A verdadeira civilização estaria com essa sociedade em tese, desenvolvida, que tinha alcançado lá o conhecimento, a razão, né, que é algo que já vem lá do iluminismo. No patamar da história de todas as sociedades, os europeus, os ocidentais, eles estariam em primeiro lugar, né? E tudo que estava atrás disso ou fora disso, naquele contexto, era considerado atrasado, inferior, bárbaro, né? E, na prática, isso fica muito claro, inclusive, pelo próprio imperialismo, né? Quando nós pensamos o colonialismo, né, a dominação colonial, ela se justificava, né? Porque os europeus eles não poderiam simplesmente invadir os territórios africanos, asiáticos, ou aqui latino-americanos, ou a Oceania, por exemplo, sem uma justificativa, né, para a dominação política, para a dominação colonial. Qual era essa justificativa científica, que naquele contexto era legítimo cientificamente? Vamos levar civilização para esses povos que, em tese, né, entre mil aspas, não possuíam civilização, né? Esses povos que não possuíam a verdadeira cultura, né? E qual era essa verdadeira cultura naquele contexto? A cultura ocidental, a cultura europeia, né? E nós fomos formados, né, por esse eurocentrismo. Esse eurocentrismo, esse etnocentrismo eurocêntrico, ele é forte até hoje, né? E tanto que no senso comum, né, quando nós falamos de algumas sociedades, esse eurocentrismo, esse etnocentrismo é muito forte, né? Até quero que você abra o áudio aí, Carlos, porque esse é um exemplo bem interessante. Para as pessoas comuns, para as pessoas que não estão tendo o debate acadêmico, aqui a discussão que a gente está tendo agora. Quando a gente fala de África, para essas pessoas que não estão tendo esse debate, dentro do senso comum, qual que é a primeira coisa que elas falam quando a gente fala de África, quando nós nos remetemos ao continente africano e aos povos daquele continente? Pobreza? Pobreza. Álvaro, quer falar mais alguma coisa além de pobreza? Eu pensei também nesse, né, pobreza, miséria, doenças, né? Guerra civil, ditaduras, fome, né? Tanto que as imagens do próprio Google, né? Se vocês digitarem no Google Imagens, lá vai aparecer bem isso que vocês estão falando, né? Como se o continente africano fosse isso, né? Como se, por exemplo, não fossem culturas milenares que viveram e vivem até hoje naquele continente, né? Tanto que hoje, nos cursos de história, né, principalmente de história, mas em outros aí, nós temos a obrigatoriedade de história da África, de cultura africana. Né? Porque... Eu, inclusive, eu posso falar um pouquinho? Claro. Quero falar. Inclusive, né, essa é uma lei, né, Matheus? É uma lei que tem que, né,
ter, e mesmo em cursos que não tenha, digamos assim, não seja de humanas, né? Tem que ter as discussões ser permeadas, né? De história e cultura afro-brasileira. Então, é muito importante, né? A gente desconstruir esses paradigmas de história da África, né, justamente para a gente, né, parar e refletir, né, o quanto a nossa história é eurocêntrica, como o próprio professor Matheus falou, né? E os cursos de história têm, né, uma disciplina inteira sobre isso, né, Matheus? Você teve, Sim. o Tesilar teve. E detalhe, agora, há pouco tempo, inclusive, porque se a gente pega as ciências sociais, há muito tempo eles já discutem as culturas não ocidentais, né? Os historiadores, eles chegaram agora, né? Estão atrasadinho aí, né? E Mas bem, ainda bem que a gente está recuperando o tempo perdido nesse sentido. Né? Mas por que esses exemplos eles são importantes? Né? Porque isso tem uma origem, né, pessoal? Você vai legitimar uma história, né? Vai legitimar o racismo. Né? O racismo no século XIX ele era legítimo. Né? Porque esse viés eurocêntrico, etnocêntrico, ele vai justificar as piores coisas possíveis. Né? O domínio colonial ele foi uma violência, né? Uma violência física e uma violência simbólica. Quando nós pensamos, por exemplo, outras regiões, eu falei da África, né, mas isso vai estar presente na Ásia, também na Índia. Né? A Índia era um grande império, né? A Índia é uma cultura milenar. Né? Dentro da Ásia, ali, de certa forma, economicamente, a Índia era extremamente desenvolvida em sua indústria têxtil. Né? E com a chegada dos ingleses, né, com o imperialismo britânico, simplesmente, né, todo esse desenvolvimento técnico, econômico, na produção de tecidos ali vai ser dizimado, aniquilado pelos ingleses, né? Sem falar da Oceania, né? A Oceania pouco a gente estuda, é até importante até para falar do trabalho da Margaret Mead. Quando nós falamos da Austrália e da Nova Zelândia, nós estamos falando de culturas milenares também, né? Os aborígenes. A última região a ser colonizada vai ser lá a Oceania, no final do século XVIII só, né? Pessoal, a Austrália, por exemplo, era uma colônia penal da Inglaterra. Né? O que é uma colônia penal? Tudo que os ingleses, tudo que o governo inglês achava indesejável, né, dentro da Inglaterra, né, principalmente criminosos, né, prisioneiros, entre aspas, lá, arruaceiros, né, eram todos mandados lá para a Austrália. Só que esse processo tão diferente, né, de colonialismo na Austrália vai acabar aniquilando os aborígenes. Né? Então, pouquíssimos aborígenes ainda sobreviveram, né, e deixaram aí os seus resquícios culturais. Então, é nesse contexto do imperialismo que a gente vai ter o nascimento da antropologia, meu povo. Né? Então, como que os primeiros antropólogos eles vão desenvolver os seus trabalhos? Dentro dessa perspectiva eurocêntrica, cientificista, evolucionista. Né? Se a gente pega lá os primeiros trabalhos do Edward Tylor, principalmente, Edward Tylor é considerado o fundador da antropologia na Inglaterra, né? Ou outros, quando nós pensamos lá o próprio Marcel Mauss, né, que era lá o sobrinho do Émile Durkheim, né? O Émile Durkheim era sociólogo, o Marcel Mauss, um dos primeiros antropólogos franceses. E a gente lê os textos desses caras, né? Podemos citar até outros nomes. O Ivan Morgan, por exemplo, que era um americano lá daquele contexto do século XIX, o Evans Pritchard na Inglaterra. Os textos eles vão estar muito carregados, né, dessas conotações. Né? Quando esses cientistas sociais, esses antropólogos, eles discutem os povos não ocidentais, né, eles vão discutir pela via do civilizado ou não civilizado, do superior versus o inferior. Né? Não que isso seja perdoável, mas eu diria que é justificável pelo contexto que eles viveram. A gente vai ter uma mudança, a gente vai ter um grande questionamento aí dentro da antropologia na virada do século XX, da virada do 19 para o 20, né? Com autores como Franz Boas, por exemplo. Né? Franz Boas foi o professor da Margaret Mead. Franz Boas era um alemão erradicado nos Estados Unidos. O Franz Boas se tornou lá um catedrático da Universidade de Colômbia, e ele traz a seguinte questão, né? Cada cultura ela tem a sua história, né? Cada cultura tem o seu contexto, tem os seus símbolos,
né? Tem lá, né, as suas formas de organização social, as suas representações, né? Aliás, o conceito de representação já era algo discutido pelo Durkheim lá na sociologia, né? E o que o Boas está fazendo nesse sentido lá nos Estados Unidos, né, na antropologia norte-americana? Ele está questionando, ele está quebrando uma longa tradição dentro da antropologia que partia do viés eurocêntrico, etnocêntrico, cientificista, para pensar as culturas como algo plural, como algo heterogêneo, né? Como algo não calcado na nossa referência, né? Hoje parece óbvio isso, eu sei que falando isso para vocês parece uma coisa óbvia, mas naquele contexto foi uma revolução, foi uma mudança, né, a uma tradição, né, de um apego, né, a um método, né, do método de pesquisa. E tem uma outra questão importante dentro dessa virada antropológica de Franz Boas. Eu vou falar dos europeus também, mas eu vou falando mais do Boas agora porque ele era professor da MIT, ele era mestre da MIT. Os antropólogos, até o início do século XX, eles não faziam trabalhos diretos. Vocês sabem o que é os trabalhos diretos? Né? A observação direta. É viver a cultura como ela é. Né? Por exemplo, como que um antropólogo trabalha hoje? Né? Para estudar uma cultura, né? Para viver uma cultura. Vamos supor lá que você, Carlos, você queira ser antropólogo. Você já fosse, de certa forma, um antropólogo. E você quisesse estudar uma cultura indígena, uma cultura nativa lá na Amazônia, né, que nunca teve o contato com o homem branco, ou que já até tivesse contato com o homem branco, mas você quisesse entender aquela cultura, né, você não poderia só fazer leituras indiretas, né, textos indiretos. Você tinha que fazer uma pesquisa de campo. Então você, como antropólogo, você iria até essa cultura, né, você viveria plenamente essa cultura. Primeiro, se desvencilharia de todas as suas referências culturais, o que é uma coisa muito difícil. Para uma pesquisa antropológica ela ter seriedade, de fato, ela construir ali um corpus que dê legitimidade, né, o que o antropólogo tem que fazer? Ele tem que esquecer ao máximo todas as suas referências, né? Mergulhar na cultura, sentir aquela cultura, ou seja, você iria se alimentar dos mesmos alimentos dos nativos, iria vestir as mesmas vestimentas, iria praticar os mesmos ritos religiosos, iria tentar se inserir na divisão social do trabalho, nos laços de parentesco, né, para coletar a maior quantidade de dados, né, para poder construir a sua análise. Isso tem um nome dentro da antropologia, isso se chama a pesquisa etnográfica, né? A etnografia. Isso é a observação direta. Então, até o início do século XX, os antropólogos não iam a campo, eles não faziam esses trabalhos, eles não faziam essa pesquisa direta. Ora, mas como que eles produziam, então? Como que eles faziam as suas análises? As análises eram indiretas. Indiretas de que forma? Geralmente, eles faziam pesquisas em documentos oficiais. Então, nós tínhamos, por exemplo, os agentes coloniais, né, que eram lá funcionários públicos do governo inglês, do governo francês, do governo estadunidense, né, do governo alemão, enfim. E todas essas potências que tinham possessões ultramarinas, né? Todos esses agentes coloniais, eles faziam relatórios das culturas colonizadas. Esses relatórios eram obrigatórios, inclusive lá, né, para o governo inglês, por exemplo, para o governo francês, né, para eles terem um controle sobre as colônias. Esses antropólogos, eles pegavam esses textos, esses relatórios, para fazer as suas pesquisas. Então, se o agente colonial ele podia falar o que quisesse sobre o território colonizado, né? A abobrinha que ele quisesse, diga-se de passagem, sobre os povos ultramarinos, né? Era a fonte primordial ali nessa pesquisa indireta dos antropólogos, né? Do século XIX, principalmente. A partir do século XX, isso muda radicalmente. O Franz Boas, ele nunca foi a campo, né? Mas ele vai propor, teoricamente, na teoria, né? Não, a partir de agora a gente tem que ir a campo, a gente tem que conhecer de fato como opera a cultura, né? Como opera a cultura e temos que entender que nunca vai ser da mesma forma que a nossa, né? Nós ocidentais operamos de uma forma, né? Mas isso não é um modelo para todas as outras. As alunas dele, entre as alunas do Franz Boas estava a Margaret Mead, nós temos outra mulher também, né? Essas mulheres foram precursoras, inclusive, né? A colega da Mead, que também era aluna do professor Boas, a Ruth Benedict,
essas moças, né, elas se formaram lá na Universidade de Colômbia, fizeram mestrado, doutorado, daí foram a campo, né, foram seguir lá as orientações do seu mestre. Né, foram lá para a Oceania, lá para as ilhas do Pacífico, né, para fazer a análise etnográfica, fazer as suas pesquisas diretas. O que não era comum naquela época. Primeiro porque as mulheres raramente estavam nas universidades e raramente, muito menos faziam essas pesquisas. Né? Então elas foram precursoras. Essas antropólogas, elas foram precursoras, né, de algo muito maior que veio depois, né? Eu sei que nos nossos primeiros encontros nós falamos da teoria feminista, né? Do histórico ali da teoria feminista, mas não, a teoria feminista, os estudos de gênero não seriam nada, isso você anota aí, Carlos, sem precursoras como a Margaret Mead, né? Que deram a cara a tapa, que foram a campo e que sofreram muito preconceito, inclusive, da própria academia, da própria universidade e também de suas famílias, né? Porque imagine lá na década de 20 uma mulher, né, e sair de seu país, se enfiar no meio lá de um povo que ela nunca viu na vida para fazer pesquisa, né? Então, é muito importante. A gente está trabalhando com um clássico aqui. A Margaret Mead é um clássico, ok? Então, só para vocês conhecerem essa trajetória. Só para, antes de eu encerrar esse primeiro bloco, só para deixar claro que essa quebra com essa tradição evolucionista, ela não foi só americana, ela não foi só estadunidense, ela foi europeia também, ela foi francesa. Na França, quem vai questionar esse etnocentrismo? Quem vai questionar esse evolucionismo? O Monsieur Claude Lévi-Strauss. Já ouviu falar do Claude Lévi-Strauss? Claude Lévi-Strauss é o maior, na França, pelo menos, né? Na França ele é considerado o maior antropólogo do século XX. E o Lévi-Strauss foi professor da USP aqui em São Paulo, um dos primeiros professores. Né? Ele foi professor convidado na Universidade de São Paulo, ele esteve no Brasil entre 1939 até 1948. E o Lévi-Strauss fez várias pesquisas com os índios aqui do interior do Brasil, do Paraná, do oeste do Paraná, ali na região que hoje é Cascavel. Lá na década de 40, o Lévi-Strauss fez pesquisas antropológicas com os índios daquela região oeste e também com os índios do Mato Grosso. E uma curiosidade... Oi. Rapidinho, tem uma pergunta. Claro. Quando eles iam fazer essas pesquisas diretas, como eles entravam em contato com os povos que eles iam estudar? Porque provavelmente eles falavam línguas diferentes, né? Como eles se entendiam, assim? Os antropólogos têm toda uma estratégia para isso, Letícia. Em primeiro lugar, né, não chegar chegando numa aldeia, né? Jamais, né? Ir devagar, né? Hoje, é claro que hoje é diferente, né? Hoje, para começar, os índios, a maior parte, hoje já está bastante aculturado, né? Mas chegar devagar, né? Ter um contato com as lideranças, primeiramente, né? Com as lideranças das aldeias, com os pajés, né? E os antropólogos, eles têm todo um estudo, né? Eles têm uma catalogação, né, sobre as principais línguas nativas. E por mais que eles não conheçam essas línguas, a partir do momento que eles têm contato com as lideranças, eles têm toda uma estratégia para aprender, pelo menos o básico, né, desses dialetos para poder se comunicar com as culturas. Tudo isso se aprende no curso de antropologia, né? Agora que eu estou fazendo ciências sociais, estou terminando o doutorado em História e estou fazendo ciências sociais na UFPR. Eu estou tendo antropologia. Então, tem uma disciplina lá na antropologia que estuda justamente isso, né? O contato direto com as culturas nativas. Né? A gente tem a disciplina de etnografia lá. Mas eles têm toda uma estratégia para fazer isso. O que naquela época era muito mais difícil, Letícia. Né? Você imagine lá o Lévi-Strauss, um francesinho, lá da universidade, lá da Sorbonne, né? Ele era da Sorbonne, saindo lá de Paris, chegando aqui no Brasil e se enfiar no meio lá dos índios do Mato Grosso, né? A gente vai dar risada, mas era uma coisa bem, acredito que muito, assim, estranha, né? Diferente, né? Mas eles tinham, e na verdade, não só o Lévi-Strauss, mas todos os outros antropólogos, eles tinham toda uma estratégia para fazer isso. O Lévi-Strauss não fez só pesquisas aqui no Brasil, ele fez na África, ele fez lá na Oceania, ele fez em algumas ilhas do Oceano Pacífico. Então, em várias regiões aí do mundo, os antropólogos fazem essas pesquisas. É claro que hoje é muito mais fácil, como eu havia falado. Beleza? Carlos, antes de eu fechar essa sala, que já vou abrir a outra, quer fazer alguma pergunta?
Não, tudo tranquilo. Beleza? Álvaro, você que já deu aula de antropologia, quer falar alguma coisa? Tá fechado o teu áudio, eu acho, Álvaro, não tô ouvindo. Aí eu fechei por causa, né, que vai que tem algum ruído, né? Eu tenho cachorro aqui, então eu pensei que tava ligado. Então, não, tá tudo certo. Nossa, tua explicação bem bonitinha, uma linha do tempo, falando da antropologia. E na verdade, sabe, todos os cursos de humanas têm, né, a gente bebe da fonte da antropologia para fazer as nossas análises, né, Matheus? Sim. Seja qual análise for, assim, você sempre tem uma pitadinha de antropologia e os historiadores emprestaram esses métodos antropológicos para deixar nossas pesquisas ainda, né, melhores, né, Matheus? O Matheus deve concordar comigo, né? E essa questão da observação é uma das principais coisas, né, que o historiador também deve ter, né? Esse olhar antropológico para o seu objeto de pesquisa, né? E é bem isso mesmo, gostei. O Matheus falou do Levi-Strauss, né? O pai do estruturalismo que a gente fala, né? Sim. Bacana, né? E é esse olhar que a gente procura dar, né, para os nossos objetos no campo das ciências humanas como um todo, né? Você ver do ponto de vista do outro. Isso é muito importante, né? A partir do, né, o antropólogo vai lá na tribo, então ele está, né, imerso ali, ele, né, não é mais o antropólogo, né, Matheus? Ele está pesquisando, mas ele está imerso na outra cultura. E isso é um diferencial para a gente entender e compreender as culturas de um modo amplo, né? Não aquele olhar reduzido. Né? E você explicou muito bem isso, eu achei bem bacana. Não é uma profissão fácil também, porque Mas Não. é uma profissão difícil, porque tirar as nossas referências, tentar se distanciar das nossas referências, não é uma coisa fácil. Não é qualquer um que consegue fazer isso. É muito difícil. É muito difícil, não é uma coisa fácil, né? E à medida que vai passando o tempo, né, a antropologia vai refinando o seu método, né? A maneira de olhar o outro, né? Provavelmente o professor Matheus vai falar, né, mais adiante algumas coisas sobre isso, mas começa com esse tipo de observação, depois vai refinando o método, né, Matheus? E isso que é interessante Exatamente. no campo da antropologia, essas constantes revisões, e ao contrário do que todo mundo acha, que a história, que a sociologia, que a antropologia, ela é uma ciência que não muda muito, negativo, né? E muda, né? Cada passinho tá mudando, né, Matheus? Cada década você tem ali as transformações dos métodos, né? Só até antes de Portanto, encerrar falar para aqui, eles, né, que... Hã? só antes de encerrar, só abrindo uma aspas, os primeiros antropólogos eles faziam pesquisas com culturas nativas, mas você pode fazer pesquisa antropológica com qualquer grupo social, não precisa ser com cultura nativa. Até a elite. Exatamente. Né? O Bourdieu, por exemplo, O Pierre Bourdieu, Bourdieu, ele é um sociólogo, mas ele fez trabalhos antropológicos também. Ele estudou a cultura de classe na França da década de 70. Né? Nós temos antropólogos nos Estados Unidos, eu gosto muito de um canadense, na verdade, mas ele morava nos Estados Unidos. O Ivan, gente do céu, eu li o livro do homem, esqueci o nome dele. Mas não se preocupe que eu já recupero aqui. Irving Goffman. Irving Goffman. Ele fez uma pesquisa na década de 60, né, com homossexuais, né, em Nova York, né, como que na década de 60 se criou uma cultura entre os homossexuais que frequentavam boates, que frequentavam bares. Vocês imaginem, algo totalmente segregado naquele contexto, né? Ele fez uma pesquisa antropológica, né, para estudar esses grupos. O nome desse livro dele, que ele fez essa pesquisa, é Estigma. O nome é Estigma, caiu no vestibular da Federal em 2017. Estigma por quê? O estigma que determinados grupos sociais eles carregavam justamente por pertencerem a um grupo. Então, você, para ser antropólogo, você pode pensar várias pesquisas, né? Os primeiros foram com culturas nativas, que é o caso da Margaret Mead, do Franz Boas, né? Mas hoje um antropólogo pode pesquisar o grupo social que ele quiser. Gente, eu preciso fechar essa sala, já vou abrir a outra, a gente já continua o papo aqui, tá? Beleza. Então, é que o meu Zoom é de pobre, sabe? Ele não é pago, daí ele cai. Eu já abro a outra sala.